Graça e paz a todos. Amém. Um bom dia para todos. Amém. É um prazer enorme e um privilégio para mim estar aqui no púlpito dessa igreja. Rogo a Deus que a igreja, nesses 25 anos, possa fazer muito mais do que até agora fez e que Deus esteja motivando os corações para que isso aconteça. Amém. Agradeço ao pastor Paulo, presidente do conselho, por estar aqui ocupando o púlpito que lhe pertence. E agradecemos também por estarmos aqui. Eu e minha esposa, que está ali, junto comigo, a inseparável, e onde um está, o outro também sempre está. Vamos abrir nossas Bíblias em apenas um versículo. Queria que vocês abrissem em Mateus, capítulo de número 6. Apenas o versículo 11 do capítulo 6. Vamos todos ler juntos em uma só voz. Diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vamos orar. Senhor, tu ouviste a oração do teu servo, Senhor, pedindo pelo pregador e pela mensagem, mas o Senhor sabe, Pai, o quanto nós estamos aqui com tremor e temor diante do Senhor. Só te peço uma coisa, Senhor Deus, que se algum louvor, alguma glória vier ao meu coração nesta manhã, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me perdoe, porque, Pai, neste lugar, toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. E tudo, Senhor Deus, que acontecer aqui, seja para o louvor da Tua glória. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a graça de poder sairmos daqui edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes, nesses 25 anos, você tem dobrado o seu joelho no chão e tem clamado a Deus pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, pela sua própria vida? Quantas vezes nesses 25 anos de organização dessa igreja, nos cultos de oração, nos cultos de doutrina, essa igreja tem dobrado o seu joelho no chão e pedido a Deus por socorro, por misericórdia, mas também entregando a sua própria vida diante desse Deus maravilhoso. Quantas vezes, diante de Deus, nós choramos, nós lamentamos, mas também agradecemos por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. E quantas vezes nós ficamos frente a frente, face a face com o Senhor, por intermédio da fé, acreditando que Ele está nos ouvindo e que nós estamos, então, falando com Ele. E como é maravilhoso o momento de oração. E como é maravilhoso e poderoso quando nós chegamos na presença de Deus e diante dele, que nós não podemos esconder nada. Nós somos autênticos. Colocamos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas lágrimas, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Então, diante dele, podemos esconder nada.
E é por isso que é muito precioso esta hora, um momento de oração. Neste momento, eu quero agradecer a Deus nestes 25 anos por todos os momentos que esta igreja tem dobrado o seu joelho no chão e tem pedido a Deus pelo sustento desse trabalho, pelo pastor dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, pelos presbíteros dessa igreja, pelos diáconos dessa igreja. Agradecer a Deus porque Ele tem ouvido a oração dos irmãos. Amém. E tem atendido às súplicas. E diante da sua soberana vontade, Ele tem sim feito maravilhas diante desse povo, porque Ele consegue fazer aquilo que nós nem imaginamos que aconteça. Ele é tremendo. E então, eu queria nesta manhã, falar da mensagem que tem o título Dependência e Satisfação em Deus. A oração modelo que Jesus nos deixou foi conhecida como Pai Nosso, é conhecida como Pai Nosso. Esta oração, então, ela pronunciada por diversas pessoas, expostas então em panfletos, em quadros e até mesmo pelas Sagradas Escrituras, que alguns deixam até abertas em estantes e no quarto, na escrivania. Mas essas escrituras abertas nas estantes, elas só podem nos ensinar quando estas mesmas palavras não está apenas escrita na Bíblia, mas está escrita com tinta de sangue no nosso coração. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos deixa algo precioso. Ele nos deixa então aqui um modelo de oração. E que esse modelo de oração é dito por muitas pessoas, de maneira como está escrito, mas também daquela que brota do nosso próprio coração, daquela que brota diretamente de como nós temos intimidade com Deus. E uma das petições desta oração que mais nós fazemos ao Senhor, que mais colocamos nossas palavras para dizer para Ele, é a quarta petição, onde diz: dai-nos o pão de cada dia hoje. Entende-se então aqui por pão diário a porção necessária para o dia de hoje. Stott, escrevendo sobre esta petição, ele destaca a singularidade da palavra grega epiousios, e traduzida como de cada dia. Ela é rara na literatura grega, muito. E o seu significado é muito precioso e muito debatido, porque tem algumas interpretações. Pode significar para o dia vindouro, ou pode significar para o dia de hoje. Stott conclui então que seu sentido mais apropriado é que seria uma provisão diária que nos leva a viver um dia de cada vez. Para ele, nós precisamos confiar em Deus, olhando para o amanhã, mas viver na sua dependência um dia de cada vez.
John Piper tem algo um pouco mais profundo quando ele fala desta quarta petição. E eu gosto também muito daquilo que ele relata. Ele traz uma abordagem centrada na supremacia de Deus, na satisfação que encontramos nele. Para ele, o pão nosso não é apenas comida, mas o próprio Cristo, que se apresenta como o pão da vida. E isto baseia-se em João, capítulo 6, versículo 35, que diz o seguinte: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Piper, ele argumenta aqui que, embora a petição aqui por pão físico seja então algo legítimo do texto, a maior necessidade humana do pão é a satisfação em Deus. Ele entende então que a oração por pão de cada dia nos lembra que a provisão material é um meio de alcançar um fim maior e mais proveitoso. Que fim é este que Piper diz? Glorificar a Deus e desfrutar nele. É interessante, porque Piper faz um contraste entre a busca por satisfação e também nas coisas e a busca pela satisfação em Deus. Ele diz o seguinte: quando oramos, dai-nos o pão de cada dia, não estamos simplesmente pedindo calorias ou nutrição. Estamos pedindo que Deus nos proteja, o que é necessário para a nossa alma possa se deleitar nele e para que não sejamos desviados por uma insensível busca de coisas terrenas. É louvável este pensamento. E então, diante daquilo que Stott Piper coloca, podemos então perceber que é muito claro aqui nesta petição que o pão não deve ser tomado de maneira literalmente, mas se encontra implícito em tudo quanto é necessário para a nossa vida, para o nosso dia, para a manutenção da vida. Por isso, precisamos então ver claramente o que é que esta petição, dai-nos o pão, pode nos ensinar esta manhã. O que é que ela nos traz, então, implícita ou explicitamente, embutido nas palavras aqui de Jesus? O que ela quer dizer a nós? Primeiro, nos ensina sermos moderados em nossos desejos e solicitações, com gratidão pelo que temos. Primeiro, nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e solicitações, com gratidão pelo que temos. Os discípulos aqui, segundo Hendrickson, eles não devem pedir pão que seja aquilo, que seja fora das suas necessidades. Hendrickson diz: eles não devem pedir luxos ao Senhor, mas pedir o pão diário de cada dia. Deus não está, meus irmãos, preocupado se você está comendo pão, preocupado com manteiga, ou se dentro do seu pão tem queijo, presunto ou patê. Ele não quer que você passe fome. Deus não está muito preocupado
Se você está morando em uma casa bem humilde, ou se você tem um casarão em Alphaville, ele está preocupado, ele se interessa que você tenha um teto para se abrigar. Amém. Por isso, meus irmãos, aqui nesse texto, nós podemos concordar com aquilo que Agur fala. Agur narra em Provérbios 30, versículo 8 e 9. Ele diz o seguinte: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que eu, estando eu farto, te negue e diga: quem és tu, Senhor? Ou empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Portanto, o homem não deve pedir aquilo que ultrapassa a sua necessidade, ou murmurar por aquilo que não temos, em vez de agradecer pelo que possuímos. Irmãos, nós precisamos olhar para os céus, olhar para Deus, olhar para o nosso redor, porque nós só contemplamos aqueles que têm grandes coisas e queremos alcançar grandes coisas. Isso não é pecado, de maneira nenhuma. Mas esquecemos que, do outro lado, existem pessoas que não têm nada, que para essas pessoas nós somos ricos. Que para essas pessoas, elas querem ter a vida que nós temos, e nós às vezes olhamos para os céus e não damos graças a Ele pelas coisas que temos. Temos que agradecer desses 25 anos, agradecer porque aqui neste lugar abriu-se uma igreja presbiteriana e que Deus tem sustentado essa igreja nos seus 25 anos. Eu sei que muitos têm dito: se fosse assim, se o louvor fosse dessa maneira, se a pregação fosse dessa, se a liturgia fosse dessa. Meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê a graça de poder ouvir a sua voz e poder ter a grandeza de poder então entrar na presença do Senhor e agradecer o privilégio de estar na presença de Deus. Amém. E dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem nos dado aquilo que é necessário para que possamos louvar e glorificar o seu nome. Amém. Portanto, o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, ele diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ouvimos este anunciado do apóstolo Paulo, entendemos sim que tudo aquilo que nós temos é aquilo que no momento precisamos ter. E eu sei que se precisarmos de alguma coisa a mais, Deus providenciará aquilo que precisamos. Amém. O apóstolo Paulo diz: olha, eu sei administrar a vida de fartura e de escassez. Eu sei administrar quando eu estou enfermo ou quando eu estou bem de saúde. Eu sei administrar quando algo está pouco ou quando algo está com abundância. E tanto de um lado como de outro,
eu glorifico e agradeço a Deus, porque Ele é que me dá força para viver tanto a fartura como a escassez. Deus, até hoje, conduz a sua igreja, conduz você. É Ele que te conduz. Ele que está diante, à frente. Ele que trava as batalhas. É Ele que abre os caminhos. É Ele que conduz nossos passos. E somente isto seria motivo para que pudéssemos agradecer com todo o nosso coração ao Senhor. Por isso, igreja de Boca do Rio, agradeça a Deus por todas as coisas que você tem e por tudo aquilo que com certeza Deus ainda dará, porque Deus é suficiente para a nossa vida. Segundo, esta petição nos ensina a total confiança na dependência do Pai Celestial, lançando fora toda ansiedade futurística ou do medo do amanhã. Então, nos ensina a total confiança e dependência no Pai Celestial, lançando fora a ansiedade futurística do medo do amanhã. Aqui, então, é condenada a ansiedade pelo futuro, como se o Pai Celeste não se importasse conosco, como se Ele não soubesse do dia de amanhã, como Ele não soubesse que você tem contas para pagar, como Ele não soubesse que sua despensa está ficando vazia, como se Ele não soubesse quais as suas necessidades. E vem ansiedade no nosso coração, e essa ansiedade é pecaminosa, porque Ele conhece a tua vida e sabe da tua necessidade. Ele conhece o teu coração e sabe da tua necessidade. Em Mateus, um texto áureo para exemplificar isto, capítulo 6, começando nos versículos 25, vai dizer o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que vamos nos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Qual é o teu medo, igreja de Boca do Rio? Qual é a tua ansiedade? Coloca na mão de Deus a tua ansiedade. Coloca na mão de Deus os teus medos. Pensa que no dia de amanhã Deus proverá todas as coisas. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Esta igreja até hoje, nos seus 25 anos de organizada, tem se sustentado, porque a mão do Senhor é com ela. Amém. E a cada dia o Senhor vem fazendo coisas maravilhosas e poderosas nessa igreja, que às vezes nós nem sabemos. Porque Ele atua não só na sua vida física, ou na sua vida emocional, mas atua também na tua vida espiritual. E às vezes as intervenções de Deus na tua vida você nem percebe. E é por isso que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. E dizer ao nosso próprio coração: eu não tenho medo ou receio do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor e Ele estará conosco. Amém. Sabe por quê? Porque todos os homens, mesmo os mais ricos, eles precisam então consumir e usufruir de alimentos. E tudo que cresce, tudo que brota, depende da água, depende da chuva, depende do tempo, depende de Deus. Porque tudo pertence a Ele, tudo é dele. Precisamos colocar a nossa convicção no fato que Deus nos sustenta no hoje e no amanhã. Amém. E confiar nos desígnios do Senhor para a nossa vida. Terceiro, esta petição nos ensina a humildade e consciência da generosidade de um Deus provedor. Nos ensina a humildade e consciência da generosidade de um Deus provedor. Embora o suplicante esteja ganhando a vida com o suor do rosto e pagando pelos seus alimentos, porque alguns pensam assim: não, se eu não trabalhar, se eu não for para a lida, se eu não me esforçar, quem dará o meu alimento? Quem dará? Se não é pelo suor do meu rosto, como o Senhor mesmo disse lá no Éden: do suor do teu rosto te alimentarás. Isto às vezes fica no nosso coração, como que somente pelas nossas forças tudo acontece. Não é bem assim. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Meus irmãos, o viver pertence à graça de Deus. A vida pertence à graça de Deus. Nós só estamos vivos pela graça de Deus. Amém. Nós só comemos pela graça de Deus. Nós respiramos pela graça de Deus. Nós temos família pela graça de Deus. Nós somos curados pela graça de Deus. Nós trabalhamos pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. É Ele que impõe a mão sobre nós e nos abençoa e derrama a graça sobre nós. Tudo provém da graça de Deus. Precisamos entender isso. Que a dádiva é um produto da graça de Deus. E esta graça revela a generosidade de um Deus que provê todas as coisas, incluindo todas as nossas necessidades, incluindo a necessidade do Messias e a necessidade de salvação. Não é somente o material, não é somente o emocional, mas vai muito além disto. O homem não tem tanta necessidade de algo físico como tem de algo espiritual. Não tem tanta necessidade de água e comida como tem do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 e 20, vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Em Cristo, o Senhor não supriu somente a necessidade física, emocional do homem, mas supriu a maior necessidade que o homem pode ter, a necessidade espiritual, a necessidade da salvação, a necessidade do Cristo Redentor, do Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a maior necessidade que a humanidade pode ter, e Ele cumpre. E Ele sacia essa necessidade. Quando pensamos assim, nós precisamos ter realmente consciência da generosidade de um Deus provedor, de um Deus que opera tudo em todos, de maneira do seu querer e como os caminhos do Senhor é maravilhoso. Em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, Abraão é posto à prova. Ele diz: pega o teu filho e leva, e sacrifica o teu filho. Abraão ouviu a voz do Senhor. A sua maior preciosidade que ele tinha, a sua descendência, aquilo que Deus tinha falado para ele, dado a ele, profetizado isto. E ele pega o cutelo, a lenha, toma Isaque pela mão e segue para o local do sacrifício. No caminho é narrado
este diálogo de Isaac com Abraão. No capítulo 22, versículo 7, diz: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Meu amado, meu amigo, servo do Senhor, serva do Senhor, Deus não é aquele que fez o homem e soltou o homem no mundo e deixou o homem à mercê da sorte, à mercê dos tempos, à mercê das horas, à mercê do acaso, das consequências. Deus não é este. Deus nunca destou o homem. Ele o criou e ele acompanha o homem, porque ele é um Deus provedor. Ele que provê todas as coisas. Deus nunca te abandonou. Por mais que você passe por um terreno árido, por mais que você passe em uma situação da tua vida que houve grande sofrimento e que parece que todos te abandonaram, ou você passe por uma situação que você não tem controle, Deus está contigo. Deus está contigo. Por isso precisamos fazer nossas petições e nos aproximarmos com toda humildade e temor na presença do Deus soberano que Ele é. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando de você. Se o meu povo. Por isso que esta petição nos ensina a humildade e consciência da generosidade de um Deus provedor. Deus sabe do que vai acontecer hoje à tarde e você ainda nem passou por isso. Deus sabe o que vai acontecer depois que você sair daqui e você ainda nem passou por isso. Deus conhece a tua vida, a tua história, a tua consciência, o teu coração. Deus conhece a tua família. Deus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que provê todas as coisas, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. E Ele sabe de fato o que eu preciso. E Ele conhece de fato o meu coração e a minha vida. Queridos, o versículo em Mateus capítulo 6, versículo 11, nos convida a ser uma vida de dependência e satisfação em Deus. Porque eu preciso sim depender como criança que nasce
e recém-nascida, sem os cuidados dos pais ou de uma pessoa responsável, jamais ela viveria. É assim que temos que ser na presença de Deus, como crianças que necessitam da sua presença, dos seus cuidados. Nós precisamos ser dependente total de Deus, não confiar no homem, nem na força, nem na inteligência, nem na capacidade, nem na beleza, mas confiar no Deus Todo-Poderoso, digno. Nesta dependência, agradecer a Deus e nos tornar satisfeitos por aquilo que temos, e agradecer por aquilo que temos, e não murmurar por aquilo que não temos. John Stott e Piper nos ensina nesse texto, embora a ênfase ligeiramente diferente, mas elas convergem para uma verdade fundamental. Stott nos lembra da importância de confiar na provisão diária de Deus, viver um dia de cada vez sem ansiedade. Já Piper nos conduz à raiz desta confiança, mostrando que a maior satisfação não está no pão em si, mas em Deus, o doador do pão. Portanto, eles se completam nos seus raciocínios, convergindo então também que está acima deles a palavra de Deus, onde nos revela claramente que dependemos de Deus e precisamos nos satisfazer nele. A oração pelo pão de cada dia é um lembrete que a nossa vida, em suas necessidades mais básicas, estão entrelaçadas com a providência de Deus. Ela nos ensina a olhar para o alto com humildade, nos ensina a olhar para o Senhor com humildade, olhar para o autor da fé, o autor da vida, o soberano Senhor de todas as coisas. Mas não só com humildade, mas com gratidão. Reconhecendo que Ele é o sustento da nossa vida, tanto material como emocional, como espiritual. Ele é o nosso pão. Tudo aquilo que precisamos está em Cristo. Tudo aquilo que necessitamos está em Jesus Cristo, Cristo Amém. Jesus. Tudo aquilo que o homem necessita pode ser alcançado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, nos resta dizer ao Senhor: Senhor, dai-nos hoje o pão de cada dia. Que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco, Ele possa fazer com que os nossos corações, a nossa vida, sejam constante dependência de Deus e um coração grato por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz e por tudo o que Ele fará.
em nome de Jesus.